Associação mista de resistores. Já na associação mista, ela vai ser composta por associações em série e em paralelo. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho uma associação aqui. Você vai ter 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai analisar a associação entre os resistores R1 e R2. O R1 e R2 estão ligados em quê? O R1 e R2 estão ligados no mesmo fio. Se eles estão no mesmo fio, significa que eles estão em série. São percorridos pela mesma corrente elétrica, certo? Então eu posso pegar o resistor R1 e R2 e calcular a resistência equivalente entre R1 e 2. Né? Como que eu calculo a resistência equivalente entre dois resistores em série? É só somar. Então esse resistor equivalente é igual à soma de R1 com R2. R1 mais R2. Pronto. Aqui está substituído o resistor equivalente entre os resistores R1 e R2. Agora você tem que a associação R1 e R2, que seriam esses dois resistores, que está representada aqui, essa associação está ligada com R3 em quê? Em série ou em paralelo? Se você olhar o R1, o R12 e o R3, eles estão ligados no mesmo ponto, certo? Era um fio, se dividiu em 2 fios e voltou a ser um fio. Quando isso acontece, isso é uma associação em paralelo. Então, a associação R1 e R2, que seriam esses dois resistores, eles estão ligados em série entre si, mas estão ligados em paralelo com R3. Então, você pode calcular a resistência equivalente desses dois resistores. Como eu calcularia? 1 sobre REC é igual a 1 sobre essa resistência mais 1 sobre R3, ou faz ao REC é igual a 1 vezes o outro, dividido por 1 mais o outro. Seria o caso também de calcular, da forma de calcular resistência equivalente em resistores em paralelo. Então, esses dois resistores eu posso substituir pela resistência equivalente R13, que seria equivalente entre esses três resistores, R1, 2, 3. Primeiro R1 e 2 em série, e depois o R1, 2 e R3 em paralelo. Por último, eu tenho que a associação R1, R2 e R3 está ligado com R4 em quê? Em série, né? São ligados aqui no mesmo fio. Ou seja, eu posso pegar esses dois resistores e somar essas duas resistências aqui. E isso daqui vai dar uma resistência equivalente, que seria o único resistor que substitui esses 4 aqui. Então, o princípio é o seguinte: o R1 e R2 está ligado em série um ao outro. Essa associação R1 e R2 está ligado em paralelo com R3. E a associação R1, 2, 3 está associado em série com R4. Você pode analisar também pela diferença de potencial e pela corrente. Como? Vamos colocar as letras para analisar a diferença de potencial. Então, aqui é a letra A. Até aqui tem resistência? Não, então continua sendo letra A. Agora, quando tem uma resistência, você tem que mudar de letra. Ou você chama aqui de B, né? Aqui embaixo, ou aqui em cima de B. Eu gosto de ir pelo caminho que tem maior resistência, então eu vou por cima. Aqui tem resistência, muda de letra. B. Aqui tem resistência, muda de letra C, tá? Aqui tem resistência, muda de letra D. Então, a diferença de potencial se dividiu em quantas vezes? Uma entre A e B, duas entre B e C e 3 entre C e D. Então, se você analisar a diferença de potencial, é o seguinte: esse fio de baixo está entre o ponto A e C. E esse fio de cima está entre AB e o BC. Ou seja, aqui a diferença de potencial entre o ponto A e C se dividiu mais uma vez. É como se aqui tivesse 20 volts aqui embaixo e aqui em cima tivesse também 20 volts. Só que 20 volts dividido um pouco para esse resistor, entre A e B, e um pouco para esse aqui, entre B e C. Então, essa seria a diferença de potenciais aqui nesse circuito. Certo? Outra maneira de você analisar é pela corrente. A corrente vem por esse fio aqui. Essa corrente é chamada de corrente do circuito, que é do fio principal. Ela vai se dividir numa corrente I1 e I2 em cada fio. Se ela se divide em duas correntes, significa que a associação é em paralelo. Então, esse fio aqui está em paralelo com o fio de baixo. Só que nesse fio aqui tem dois resistores que são percorridos pela mesma corrente, ou seja, estão em série. Então, série estão a mesma corrente aqui,
e paralelo o fio de cima com o fio de baixo, porque eles estão ligados no mesmo ponto. A AC no fio de baixo e a AC no fio de cima. São a mesma diferença de potencial em cima e embaixo. E este R1 e esse I1 e I2 voltam a ser o I. Então, essa corrente I aqui é igual à soma de I1 mais I2, que é a corrente que passa pelo resistor R4. Certo? Se eu vou vir para essa associação aqui, ó, aqui é o ponto A, até aqui é o ponto A, né? Quando tem resistência, muda de letra. Aqui não tinha o B e não tinha o C, como aqui eu já calculei a resistência equivalente, desapareci com esse letra B, foi apenas para o C. E daqui do C tem resistência, vai para o D. Ou seja, o fio de cima está entre o ponto A e C e o fio de baixo está entre o ponto A e C. Eles estão em paralelo. Só que o fio de cima tem duas resistências, o R1 e o R2 que estão em série. A corrente é I, pega aqui e se divide para os dois resistores, I1 e I2, e volta a ser I novamente. Certo? Aqui, quando eu calculo a resistência equivalente entre esse resistor e esse, eu vou ter esta associação aqui agora. Só que nessa associação aqui é o ponto A, do A muda de letra, só que aqui entre o ponto 1, 2 e 3 é o C, e depois do C você vai para o D, que é o R4. Como é um único fio, a corrente que vai passar por eles é a corrente total, que é a corrente do circuito. Como eles são percorridos pela mesma corrente, quer dizer que está em série, ou seja, o R4 está em série com toda essa associação aqui. Então, é a mesma corrente que vai passar. Já quando eu calculo a resistência equivalente do 1, 2, 3 com o 4, eu tenho resistência equivalente do circuito, que seria todos esses resistores aqui. Então, aqui é o ponto A e aqui é o último ponto, que é o D. Esse resistor equivalente vai ficar submetido à diferença de potencial total no circuito. Enquanto o R1 fica entre o ponto A e B, o R2 fica entre o ponto BC, o R3 fica entre o ponto AC, o R4 fica o ponto AD, ou CD, o resistência equivalente fica entre o A e o D, ou seja, toda a diferença de potencial. E a corrente que vai passar nele é o I. Né? Porque o que é um resistor equivalente? É o único resistor que substitui todos os resistores que estão no circuito sem alterar a corrente elétrica que é fornecida. Então, isso daqui seria a associação mista de resistores. Nessa primeira aula, nós vamos inicialmente somente determinar a resistência equivalente, tá? Não iremos determinar nem corrente nem tensão ainda nos circuitos elétricos. Então, o primeiro exemplo vai ser o seguinte: qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação a seguir? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e eu quero saber qual é a resistência equivalente. Se é 80 ohms, se é 100 ohms, se é 90 ohms, se é 62 ohms ou se é 84 ohms. Então, vamos lá para a resolução dessa associação aqui. Nós temos que o resistor de 20 ohms e 30 ohms, eles estão ligados em paralelos entre eles. E a essa associação está ligado em série com o resistor de 50 ohms, certo? Então, você tem que, para calcular a resistência equivalente entre o ponto de 20 ohms e 30 ohms, você pode jogar pela equação do REC, que é um vezes o outro, né? Então, vai ser R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. No caso aqui, o R1 seria o 20 ohms e o R2 seria 30 ohms. Então, a resistência equivalente seria 1 vezes o outro, que seria 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30, certo? 20 vezes 30 é 600, né? 2 vezes 3 é 6, aí coloca os dois zeros, 600, dividido por 20 mais 30, que é 50. Dá para simplificar os 600 e os 50, dá para simplificar o zero, vai ficar 60 dividido por 5. Então, significa que essa resistência aqui, ela equivale a 12 ohms. Então, tudo isso daqui, que é 12 ohms, está em série com 50 ohms. Então, para calcular a resistência equivalente total de A até B, basta pegar o 12 ohms, que é essa resistência equivalente, e somar com 50, que vai dar 62 ohms, né? Se você quiser para visualizar, você pode fazer o seguinte: esses dois resistores você substitui por um só, que é o equivalente. Qual é o equivalente do 20 e do 30 em paralelo?
12 ohms. E esse 12 ohms e vai estar em série com o de 50 ohms. Tá? Aqui para visualizar, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Como tem dois em séries, no caso da resistência em série, para você calcular equivalente, basta somar. Então, esses dois resistores podem ser substituídos por um único só. E este único resistor, que é o equivalente de toda a associação, ele vai ser igual à soma 12 mais 50, que vai dar 62 ohms. Portanto, neste exemplo, a alternativa correta, aquela que apareceu 62 ohms, seria a letra B. E aqui está a resolução dessa associação. Neste exemplo, já diz o seguinte: 4 resistores, todos de mesma resistência elétrica R, então tudo aqui é R, são associados entre os pontos A e B de um circuito elétrico, conforme a configuração indicada na figura. A resistência equivalente é R sobre 4, 3R sobre 4, 4R sobre 3 ou 4R. Vamos lá resolver. Nesta associação, então, você tem aqui os 4 resistores, todos de mesma resistência R, sendo que este aqui está em série com essa associação aqui, que está em paralelo. No caso, quando eu tenho 3 resistores em paralelos e eles são todos iguais, você pode, de maneira mais simples, calcular a resistência equivalente como sendo o valor da resistência dividido pelo número de vezes que se repete, né? Se você quiser fazer 1 sobre R, que é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, pode fazer também. Mas quando são todos iguais, assim é mais simples. Então, a resistência equivalente é o valor da resistência que se repete aqui, que é R, dividido pelo número de vezes que se repete, que é 3. Ou seja, você tem um resistor R associado com esses 3 resistores em paralelo, que equivale a um resistor de R sobre 3. Então, aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B. Para calcular a resistência equivalente agora, você vai pegar o R sobre 3, que seria a equivalente desses 3 resistores, e somar com o resistor R, que é aquele que está ligado em série. Então, ao somar esses dois resistores, você tem que a resistência equivalente vai ser R mais R sobre 3. Fazendo o MMC, né, porque eles têm denominadores diferentes, aqui é 3 e aqui embaixo o denominador é 1. MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 3 é 3. Mais 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes... Opa, aqui é 3R, né? Isso. 3 dividido por 3 é 1 e 1 vezes R é R. Então, você vai ter que a resistência equivalente é 4R sobre 3, que seria a alternativa correta, seria a alternativa C. Ela que na questão apresentou a resistência como equivalente, sendo 4R sobre 3. E só para ficar mais claro, quando eu calculo a resistência equivalente entre esses dois resistores, é a mesma coisa que pegar esses dois resistores e substituir por um só. Este um só, ele equivale a 4R sobre 3. Então, este resistor aqui, que é a letra C, 4R sobre 3, esse único resistor equivale a esses 4 aqui, que seria o R mais, porque ele está em série, com esses 3 em paralelo, que equivalem a R sobre 3. Próximo exemplo. Observe a associação do circuito abaixo. Então, nós temos um circuito aqui, e aqui nós temos os pontos A e B. Ele quer saber a resistência equivalente da associação entre os pontos A e B é 5 ohms, 10 ohms, 12,5 ohms ou 25 ohms. Vamos lá para a resolução. A associação ela é um pouquinho mais complexa em você analisar o que está em série com o que está em paralelo com o que. Então eu aconselho fazer o seguinte modo. Você vai colocar os pontos A, B, C, D, E para ver quantas vezes diferente potencial se divide e para também representar de maneira mais simples o circuito, todo numa numa reta horizontal. Como seria isso? Por exemplo, você primeiro pega o ponto A e B e prolonga. O que é prolongar? Ver até onde ele chega. Lembre quando tem uma resistência, ele muda de letra. Até aqui não tem uma resistência, então até aqui é A. Até aqui não tem nenhuma resistência, então até aqui é B. Então aqui é A e aqui é B.
Como você está partindo do A e passou por uma resistência, aqui vai ter que ser outra letra. Já temos o B, então você coloca C. Você tem como ir para B e fechar o circuito nesse caminho aqui, né? Pelo mais curto, e eu aconselho sempre fazer pelo caminho mais longo, ou seja, por fora. Vem por esse caminho aqui, tem que mudar de letra. Já foi A, B, C, D. Até aqui é D, tem resistência, muda para E. Aqui tem uma resistência, muda de letra, depois de E vem F. E até aqui é F, tem uma resistência, foi para B. Então aqui estão os pontos A, C, D, E, F, B. O que você vai fazer? O início do circuito não é aqui e o fim do circuito é aqui. Você vai desenhar esse circuito agora indo do ponto A até o B, passando por esses pontos aqui, ó, de forma que eu passo pelo maior número de resistores possíveis. Então eu parto aqui do ponto A, passo por uma resistência de 1 ohm e chego no ponto C. Olha como vai ficar aqui, ó. Eu parto do ponto A, passo por uma resistência elétrica de 1 ohm e chego no ponto C. Certo? Então já desenhei esse resistor aqui. Do C eu passo por uma resistência de 1 ohm e chego no resistor D. Passo por um resistor de 1 ohm e chego no ponto D. Aqui é 1 ohm. Fui do C para o D. Do D passo para um resistor de 1 ohm e chego até o E. Passo para um resistor de 1 ohm e chego até o E. Então eu já desenhei esse resistor entre o C e D, entre o D e o E, e agora eu faço entre E e o F. Entre o E e o F tem mais um resistor de resistência agora 2 ohms. E cheguei no ponto F. Desenhei esse daqui e aqui é o ponto F. Então, ó, já desenhei todos os resistores entre o AC, entre o CD, entre o DE e entre o DF. E agora do F até o B, que seria o fim da associação aqui, tem mais um de 2 ohms. Então, eu vou de F para B e coloco mais um de 2 ohms. Pronto. Desenhei todos os resistores? Não, faltou esse de 4 ohms. Esse de 4 ohms não está entre o ponto C e F, então você vai pegar um fio, passando de C e ligando até F, e nele vai ter uma resistência. A resistência é de 4 ohms. Então, olha aqui como ficou o circuito. 1 ohm e 2 ohms, esses dois resistores estão em série com esse trecho aqui. E nesse trecho você tem uma associação em paralelo. Desse fio com uma resistência de 4 ohms e desse fio com uma resistência de quantos ohms aqui? Vamos ter que calcular. Então, para calcular toda essa resistência do ponto A até o ponto B, primeiro temos que arrumar aqui a região de dentro. Esses três resistores não estão em série? Quando estão em série, a resistência equivalente é igual à soma. Aí você soma 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 é 4. E esse 4, que é a resistência desse fio, está em paralelo com 4 ohms. Ou seja, 4 com 4 em paralelo não está se repetindo? Quando a resistência em paralelo se repete, é R dividido por N. O R é o valor da resistência que se repete, que é 4, e o N é quantas vezes ela se repete, que é 2. Então, neste caso aqui, a resistência equivalente vai ser 2 ohms. Então, tudo isso daqui equivale 2 ohms. Então, você tem que o do ponto A até o ponto C tem uma resistência de 1 ohms. E do C até o F, que é o que nós calculamos aqui, a resistência equivalente vai ser 2 ohms. Então, tudo isso daqui equivale a 2 ohms. E aí você tem que do F até o B tem uma resistência de 2 ohms. E agora, como que eu faço para calcular? Nós temos que esse 1 ohm está em série com todo esse trecho aqui, que vale 2 ohms, que está em série com todo esse trecho aqui, que vale 2 ohms. Como está tudo em série aqui, basta você somar esses três. 1 mais 2 é 5. Então, do ponto A até o ponto B, ele vai ter uma resistência equivalente, ou seja, toda essa associação aqui
pode ser substituído por um único resistor só de 5 ohms e ele é o equivalente de toda a associação. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Mais fácil de visualizar assim, né? Então, mais fácil de visualizar assim. Então, para você visualizar melhor desse circuito para esse, olha só o que acontece aqui. Entre os pontos C e F, nós temos dois fios em paralelo, um de 4 ohms e esses três aqui, ó. Então, ó, C e F. Esse fio tem 4 ohms e esse aqui tem 5 ohms, né? 5 não, 4 ohms, porque todos estão em série aqui, você soma. Então, você tem o seguinte, você tem uma associação em série, que é onde viria a corrente do circuito, por exemplo, a corrente I. Essa corrente I se dividiria em dois, um e o outro e 2, ou seja, um fio se dividiu em dois, o que indica uma associação em paralelo. Esse fio tem uma resistência de 4 ohms e esse fio, somando a resistência desses em séries, tem uma resistência de 4 ohms também. O que acontece? Esse 2 com o I1 voltam a ser aqui uma corrente I. Então, este trecho está em série com essa associação aqui, que está em série com 2. Então, o 1 está em série com 2. E esse 1 e esse 2 está em série com esse trecho aqui, que é 4 ohms, em paralelo com 4 ohms, que seria isso daqui, ó. Então, é mais fácil você pegar esse circuito aqui, fazer os pontos e desenhar os resistores assim. E calcular a resistência equivalente desse modo. Com o tempo, você vai poder já visualizar o seguinte. Ó, você pode visualizar que esses três estão em série, certo? Esses três vão dar 4 ohms. 4 ohms, esse fio de 4 ohms está em paralelo com esse de 4 ohms. Então, se eu fizer o paralelo de 4 ohms com 4 ohms, eu vou ter 2 ohms. Então, todo esse trecho aqui equivale a 2 ohms, que está em série com 1 ohm com 2 ohms. Então, 2 mais 1, 3, com mais 2, 5, que é a resposta deste exemplo. Seria a letra A. Associação mista de resistores. Já na associação mista, ela vai ser composta por associações em série e em paralelo. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho uma associação aqui. Você vai ter 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai analisar a associação entre os resistores R1 e R2. O R1 e R2 estão ligados em quê? O R1 e R2 estão ligados no mesmo fio? Se eles estão no mesmo fio, significa que eles estão em série. São percorridos pela mesma corrente elétrica, certo? Então, eu posso pegar o resistor R1 e R2 e calcular a resistência equivalente entre R1 e 2. Né? Como que eu calculo a resistência equivalente entre dois resistores em série? É só somar. Então, esse resistor equivalente é igual à soma de R1 com R2. R1 mais R2. Pronto. Aqui está substituído o resistor equivalente entre os resistores R1 e R2. Agora você tem que a associação R1 e R2, que seriam esses dois resistores, que está representada aqui, essa associação está ligada com R3 em quê? Em série ou em paralelo? Se você olhar o R1, o R12 e o R3, eles estão ligados no mesmo ponto, certo? Era um fio, se dividiu em 2 fios e voltou a ser um fio. Quando isso acontece, isso é uma associação em paralelo. Então, a associação R1 e R2, que seriam esses dois resistores, eles estão ligados em série entre si, mas estão ligados em paralelo com R3. Então, você pode calcular a resistência equivalente desses dois resistores. Como eu calcularia? 1 sobre REC é igual a 1 sobre essa resistência mais 1 sobre R3, ou faz ao REC é igual a 1 vezes o outro, dividido por 1 mais o outro. Seria o caso também de calcular, da forma de calcular resistência equivalente em resistores em paralelo. Então, esses dois resistores eu posso substituir pela resistência equivalente R13, que seria a equivalente entre esses três resistores, R1, 2, 3. Primeiro R1 e 2 em série e depois o R1, 2 e R3 em paralelo. Por último,
eu tenho que a associação R1, R2 e R3 está ligado com R4 em quê? Em série, né? Estão ligados aqui no mesmo fio. Ou seja, eu posso pegar esses dois resistores e somar essas duas resistências aqui. E isso daqui vai dar uma resistência equivalente, que seria um único resistor que substitui esses quatro aqui. Então, o princípio é o seguinte: o R1 e R2 está ligado em série um ao outro. Essa associação R1 e R2 está ligado em paralelo com R3. E a associação R1, 2, 3 está associado em série com R4. Você pode analisar também pela diferença de potencial e pela corrente. Como? Vamos colocar as letras para analisar a diferença de potencial. Então, aqui é a letra A. Até aqui tem resistência? Não, então continua sendo letra A. Agora, quando tem uma resistência, você tem que mudar de letra. Ou você chama aqui de B, né? Aqui embaixo, ou aqui em cima de B. Eu gosto de ir pelo caminho que tem maior resistência, então eu vou por cima. Aqui tem resistência, muda de letra, B. Aqui tem resistência, muda de letra, C. Tá? Aqui tem resistência, muda de letra, D. Então, a diferença de potencial se dividiu em quantas vezes? Uma entre A e B, duas entre B e C e 3 entre C e D. Então, se você analisar a diferença de potencial, é o seguinte: esse fio de baixo está entre o ponto A e C. E esse fio de cima está entre AB e o BC. Ou seja, aqui a diferença de potencial entre o ponto A e C se dividiu mais uma vez. É como se aqui tivesse 20 volts aqui embaixo e aqui em cima tivesse também 20 volts. Só que 20 volts dividido um pouco para esse resistor, entre A e B, e um pouco para esse aqui, entre B e C. Então, essa seria as diferenças de potenciais aqui nesse circuito. Certo? Outra maneira de você analisar é pela corrente. A corrente vem por esse fio aqui. Essa corrente é chamada de corrente do circuito, que é do fio principal. Ela vai se dividir numa corrente I1 e I2 em cada fio. Se ela se divide em duas correntes, significa que a associação é em paralelo. Então, esse fio aqui está em paralelo com o fio de baixo. Só que nesse fio aqui tem dois resistores que são percorridos pela mesma corrente, ou seja, estão em série. Então, série estão a mesma corrente aqui e paralelo o fio de cima com o fio de baixo, porque eles estão ligados no mesmo ponto, AC no fio de baixo e AC no fio de cima. São a mesma diferença de potencial em cima e embaixo. E este R1 e esse I1 e I2 voltam a ser o I. Então, essa corrente I aqui é igual à soma de I1 mais I2, que é a corrente que passa pelo resistor R4. Certo? Se eu vou vir para essa associação aqui, ó, aqui é o ponto A, até aqui é o ponto A, né? Quando tem resistência, muda de letra. Aqui não tinha o B e não tinha o C, como aqui eu já calculei resistência equivalente, desapareci com esse letra B, foi apenas para o C. E daqui do C tem resistência, vai para o D. Ou seja, o fio de cima está entre o ponto A e C e o fio de baixo está entre o ponto A e C. Eles estão em paralelo. Só que o fio de cima tem duas resistências, o R1 e o R2 que estão em série. A corrente é I, pega aqui e se divide para os dois resistores, I1 e I2, e volta a ser I novamente. Certo? Aqui, quando eu calculo a resistência equivalente entre esse resistor e esse, eu vou ter esta associação aqui agora. Só que nessa associação aqui é o ponto A. Do A muda de letra, só que aqui entre o ponto 1, 2 e 3 é o C. E depois do C você vai para o D, que é o R4. Como é um único fio, a corrente que vai passar por eles é a corrente total, que é a corrente do circuito. Como eles são percorridos pela mesma corrente, quer dizer que está em série. Ou seja, o R4 está em série com toda essa associação aqui. Então, é a mesma corrente que vai passar. Já quando eu calculo a resistência equivalente do 1, 2, 3 com o 4, eu tenho resistência equivalente do circuito, que seria todos esses resistores aqui. Então, aqui é o ponto A e aqui é o último ponto, que é o D. Esse resistor equivalente vai ficar submetido à diferença de potencial total no circuito. Enquanto o R1 fica entre o ponto A e B, o R2 fica entre o ponto BC, o R3 fica entre o ponto AC, o R4 fica o ponto AD, ou CD, o resistência equivalente fica entre o A e o D, ou seja, toda a diferença de potencial. E a corrente que vai passar nele é o I.
né? Porque o que é um resistor equivalente? É o único resistor que substitui todos os resistores que estão no circuito sem alterar a corrente elétrica que é fornecida. Então, isso daqui seria a associação mista de resistores. Podemos determinar também na associação mista qual é a corrente do circuito I, qual é a corrente I1 ou I2, que seria a corrente parcial aqui, que seria da divisão de I. Podemos descobrir qual é a tensão no resistor R4, no R2, no R1 ou no R3. Como? Com a primeira lei de Ohm. Então podemos aplicar a primeira lei de Ohm. Quem que seria a primeira lei de Ohm? A lei do Rouy. Resistência é igual a tensão sobre a corrente. Você pode também pegar a corrente que está dividindo, passar multiplicando. E aí a equação vai ser escrita da seguinte maneira. U é igual a R vezes I, porque o I passou multiplicando a resistência. Que é a equação do Uri? A equação do Uri é a forma em que nós vamos relacionar a resistência, a tensão e a corrente. Podemos aplicar o Uri no resistor R1. O AB, a diferença de potencial entre o R1 é AB, vezes o R é igual a R1 vezes o I1. Você pode também aplicar o Uri no resistor R2, só que o R2 está entre o ponto B e C. Então, o BC é igual a R2 vezes I1. Pode aplicar o Uri no resistor R3, só que ele está entre o ponto A e C. Então, o AC é igual a R3 vezes o I2, que é a corrente que passa por ele. Ou você pode aplicar o Uri no resistor R4, que está entre o ponto C e D. Então, o CD é igual a R4 vezes I, que o I é a corrente total do circuito. Quando o circuito está num fio único aqui, a associação ele está em série com esses resistores aqui, significa que nele aqui é a corrente total que vai passar, a corrente do circuito. Ou você pode aplicar também Uri nesse resistor equivalente aqui, certo? O resistor equivalente está entre o ponto A e C, né? Agora sim. A tensão entre A e C, que é sobre o resistor R3, é dividida entre R1 e R2, que é o AB e o BC. Mas se eu calcular a resistência equivalente de R1 e R2, o AC, que é a mesma tensão aplicada no R3, vai se aplicar também no R12. Então eu posso aplicar o Uri aqui, ó. O AC é igual a R12, que é a resistência equivalente de R1 e R2, vezes o I1. Eu posso também aplicar o Uri nesse resistor aqui, ó, que é o equivalente do 1, 2, 3. Só que quando eu calculo a resistência equivalente do 1, 2, 3, que seria toda essa associação aqui, a corrente que vai passar por ele é a corrente total do circuito. E a diferença de potencial é dos pontos A e C. Então, o AC é R1, 2, 3 vezes o I, que é a corrente total que passa nele. Ou seja, quando eu pego toda essa associação em paralelo e substituo por um único resistor, a corrente que vai passar por ele é a corrente total. Ou você também pode calcular a resistência de toda a associação, R1, 2, 3 e o 4. Quando se calcula toda a resistência equivalente, ela é chamada de REC, que é a resistência equivalente de toda a associação. Você pode aplicar o Uri nela. Aqui seria a tensão total do ponto A até o ponto D, igual a resistência equivalente vezes o I total. Este daqui é o Uri mais comum que nós vamos fazer nos exercícios. Muitos exercícios têm que aplicar o Uri total. Por quê? Porque ele só vai me dar a tensão total e a resistência do circuito. Tem que calcular a resistência equivalente e com o total descobrir o I. Certo? O que você não pode esquecer também? Você não pode esquecer que a diferença de potencial do A até o D se divide em AB, em BC e em CD. Lembrando que o UAB e o UBC, isso daqui, é a mesma coisa que o UAC. Tá? Então, se eu somar esse UAB com o UBC, eu vou ter o AC. Então, isso daqui é a mesma coisa que o UAC, que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C. Então, você não pode esquecer disso, que a diferença de potencial vai se dividir aqui em 1, 2, 3 partes. Aqui, 1, 2 partes somente. Aqui, 1, 2 partes e aqui a total. E a corrente, não pode esquecer também que essa corrente total, aqui esse fio, o único fio, não é dividido em dois fios. Então, você vai ter o I1 aqui em cima
e o I2 aqui embaixo, ou seja, I é igual a I1 mais I2. Então, é assim que você relaciona a resistência com a tensão e com a corrente. Assim que você determina a tensão e a corrente, ou a resistência, aplicando o URI em cada trecho que você tem. Lembre-se o seguinte, eu só vou aplicar URI através dos dados. É os dados do exercício que vai me dizer se eu vou aplicar URI só no R2, URI só no R4 ou URI em todo o circuito. Não se esqueça, resistor equivalente. Como eu vou calcular o resistor equivalente? Quando for em série, basta somar os resistores. Isso para N resistores. Sei lá, se tiver 10 resistores, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 até chegar no décimo. Então, a resistência equivalente em série é só isso. Já em paralelo, você tem mais equações para calcular. Você pode calcular com essa equação aqui. Isso é para N resistores. Você pode calcular qualquer associação em paralelo com essa equação aqui. Só que se você tiver 2 resistores, você pode calcular assim. Às vezes é mais rápido calcular para 2 resistores com essa equação. E outra maneira que é mais fácil ainda. Se você tiver N resistores iguais, a resistência equivalente é só pegar a resistência, que é o que está se repetindo, e dividir pelo número de vezes que se repete, o número de vezes que ele aparece. Aí você calcula a resistência equivalente. Então você não pode esquecer, na hora de calcular a resistência equivalente, essas equações aqui. Outra coisa que você não pode esquecer também é a potência dissipada para um resistor, que pode ser calculado pelo π, potência corrente vezes a tensão, pelo π, potência é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência, e pelo por, potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Não se esqueça dessas equações, elas vão ser úteis nas resoluções dos exercícios. Exemplo, considere um circuito elétrico formado por uma fonte ideal com uma força eletromotriz FEM de 18 volts e 3 resistores, R1, 2 ohms, R2, 5 ohms, R3, 1,25 ohms, como mostra a figura abaixo. A corrente no circuito é, ou seja, a corrente total, 6 A, 12 A, 2,2 A ou 4 A. Vamos lá para a resolução. Bom, nesse exemplo, ele falou que o R1 ele vale 2 ohms, que o R2 ele vale 5 ohms, ele falou que o R3 vale 1,25 ohms, e ele falou que a força eletromotriz essa FEM aqui é de 18 volts, tá? Primeiro, professor, o que é força eletromotriz? Ele é representado pela letra epsilon, que é um Ezinho. É uma diferença de potencial. Então, significa o seguinte, essa diferença de potencial no circuito. Se for, o que você tem que fazer no circuito? Às vezes é necessário, às vezes consegue fazer de cabeça ou não, mas eu vou fazer aqui o passo a passo. Primeiro, a tensão que eu crio aqui, 18 volts, se divide em quantas partes do circuito? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Não sei, professor. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a letra A, daqui até aqui ainda é A, daqui até aqui tem uma resistência. Então muda para que letra? B. Até aqui é B, até aqui é B. Não tem jeito, né? Tem que mudar. Então de B eu vou chamar de C. Ó, C aqui e até aqui C. E daqui até aqui C. Ou seja, você vai ter a diferença de potencial entre A e B e entre B e C. E acabou o circuito. Ou seja, ela vai se dividir 2 vezes. Quem que seria os 18 volts? 18 volts não seria a tensão total no circuito, desde o começo até o final? Ou seja, de A até C. Então, você tem que U a C é igual a 18 volts. O que eu vou fazer agora, professor? Ele quer descobrir a corrente do circuito. Como que eu represento a corrente do circuito? Toda bateria, todo gerador, como ele falou assim, todo equipamento que cria uma diferença de potencial, ele tem um polo positivo e um polo negativo. A corrente, por convenção, vai sair do polo positivo. Essa corrente que no fio principal é chamada de corrente do circuito, que é a corrente que vai passar por R1. Quando chegar aqui, ela vai se dividir em 2 correntes. Aqui eu vou chamar de 1, que passa por R2, e aqui é o I2. Quando ela chegar nesse ponto aqui, o I2
vai encontrar com o I1 e vai voltar a ser o I. Ou seja, nós temos aqui uma associação em série e aqui esse único fio nos dividiu em 2 e temos associação em paralelo. E aqui volta a ser série novamente. Então nós temos que a corrente se divide aqui e nós temos que a tensão se divide em duas partes, AB e BC. O que nós vamos fazer agora no exercício? Aplicar o URI onde dá. Então, ao aplicar o URI, o que eu tenho no circuito? Eu tenho a resistência, ok, tem a resistência. E eu tenho mais o que? A tensão ou a corrente? Você tem a tensão. Mas eu tenho a tensão de uma parte do circuito, eu tenho a tensão total. Você tem a tensão total do ponto A até o C. Então, você tem o UAC. Se você tem a tensão total no circuito, você tem que calcular quem? A resistência equivalente de A até C, que é o REC. E descobrir o I. Então, eu tenho o U, eu tenho a resistência equivalente e eu vou descobrir o I. Que eu vou descobrir? O I total. Estou aplicando o URI em todo o circuito. Só que a ideia é o seguinte, eu tenho todos os resistores aqui, mas eu sei o valor do resistor equivalente? Não. Então, eu vou ter que calcular. Como que eu vou calcular? Bom, eu não tenho esse resistor em série ligado em paralelo, ligado em série com esses dois que estão em paralelo. Então, primeiro eu vou calcular a resistência equivalente entre o R2 e o R3. A resistência equivalente, como é paralela e são 2, eu prefiro multiplicar 5 vezes 1,25 dividido por 5, ou 5 mais 1,25, que é o caso da resistência equivalente paralela para dois resistores. Você tem que a resistência equivalente entre 1 e 2, né? Não, perdão, 2 e 3. Entre 2 e 3, 2 e 3. 5 vezes 1,25, 5 vezes 1,25, 5 vezes 1 é 5, e 5 vezes 0,25 é 1,25. Então vai ficar 6,25. Então é 6,25 dividido por 5 mais 1,25, que é 6,25. 6,25 dividido por 6,25, isso aqui vai dar 1 ohm. Ou seja, a resistência entre 2 e 3 é igual a 1 ohm, certo? Então aqui, ó, vale 1 ohm. E este 1 ohm, que é toda essa resistência entre B e C, não está em série com 2 ohms? Tá. Então você tem que a resistência equivalente do circuito vai ser 1 mais o 2 aqui. Ou seja, a resistência equivalente de todo o circuito é 3 ohms. Ou seja, todo esse circuito aqui tem uma resistência de 3 ohms. E qual que é a tensão total do circuito? 18 volts. Então a equação vai ficar assim. O AC, a diferença de potencial entre A e C é 18 volts. A resistência total é 3 ohms. E o I é o que eu quero descobrir. 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3 é igual a I. I vai ser igual a 6 amperes. Esta é a corrente do circuito que o exercício queria. Então, a resposta é a letra A. Essa é a resposta à questão. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar um pouquinho mais a questão. Já cheguei na resposta que eu queria. Vou explorar um pouquinho mais. Por exemplo, se você teve dificuldade em visualizar o que eu fiz aqui na resistência equivalente, esses dois não dá 1 ohm? Dá. É a mesma coisa de redesenhar o circuito, pegando o R1 e mantendo aqui, e pegando o R2 e o R3 e substituindo por um único só. Este único só seria o R23, que vale, nós calculamos aqui, 1 ohm. Ou seja, você tinha 1 ohm em série com 2 ohms. E todos esses dois resistores aqui, o 2 e o 1 ohm, estão submetidos a 18 volts. Por isso que a resistência equivalente de 2 mais 1 deu 3. E aí eu apliquei o URI em todo o circuito aqui. Correto? Outra coisa. Dá para determinar a diferença de potencial entre o ponto A e B. Ele não pediu, professor, mas e se ele pedisse? Dá para determinar. Como eu determino a diferença de potencial entre A e B? Eu jogo no URI, de A até B. A resistência é o R1 e a corrente é o I, que é a corrente do circuito. O R1
vale 2 ohms e o I vale 6, né? Acabamos de descobrir aqui. Então, nós temos que aqui vale 12 volts. Beleza? Dá para descobrir a diferença de potencial do trecho BC também. Agora, como, professor, eu não tenho nem a resistência e nem a corrente, como que eu vou descobrir o U? Você não tem que a tensão total é 18 volts? Ou seja, de A até C é 18 volts. Só que você sabe que de A até B é 12 volts. Então, sobra quantos para o BC? 6 volts. Vamos ver? O que o senhor fez, professor? Ó, você tem que a tensão total é de A até o C, certo? Você tem que, se a tensão total de A até C pode ser escrita como sendo de A até B, UAB, mais a tensão desse trecho aqui, BC, UBC. Esse BC é para o R3 e para o R2, lembra? Paralelo, U é igual, eles são na mesma diferença de potencial. Você tem que o U de A até C é 18 volts. E o que o U de A até B, acabamos de calcular pelo URI, deu 12 volts. Mais o BC. Ou seja, quanto que falta na diferença de potencial para o BC para dar 18? 12 mais quantos? 12 mais 6, né? 12 está positivo, passa negativo. 18 menos 12 é 6. Então, o BC é igual a 6 volts. Ou seja, você não tem aqui 12 volts nesse trecho aqui. Aqui nesse trecho você tem 6 volts para os dois, né? Porque eles estão em paralelo, estão na mesma diferença de potencial. Se eu aplicar o URI aqui, eu não tenho a resistência, o R não tem o I, não dá para descobrir o I? Dá. Agora que eu tenho a tensão aqui, o U com o R, não dá para descobrir o I? Dá também. Então, se eu quisesse aplicar o URI e descobrir a corrente aqui, daria para calcular. Se eu aplicasse o URI aqui, poderia descobrir a corrente aqui, daria para aplicar. Então, a ideia é o seguinte, por que essa questão eu me alonguei um pouquinho mais? Para mostrar que você resolve circuitos, associações em paralelo, série, mista, apenas com URI. E onde eu vou aplicar o URI, professor? Onde dá. Inicialmente, só dá para calcular o URI em toda a associação, porque ele só me deu o total e a resistência total. O que eu fiz? Mostrei que quando eu determino a corrente 6 A, já dá para aplicar o URI aqui. Apliquei o URI aqui, descobri o U. Como tudo é 18 volts e aqui tem 12, sobra 6 volts para esses dois em paralelo aqui. Com 6 volts dá para descobrir o I2, dá para descobrir o I1? Dá. Então o circuito é assim, gente. Você vai aplicando o URI onde dá para fazer. E a partir daí você vai descobrindo outras coisas. Bora lá para a próxima questão. Próximo exemplo. Analise o circuito abaixo. Sabendo que a corrente I é igual a 500 mA, aqui estaria o I, milha 10 a menos 3, né, 500 mA. O valor da tensão fornecida pela bateria em volts então o valor dessa tensão aqui, que é chamada de força eletromotriz, é 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts ou 50 volts. Vamos lá para a resolução. Nesse circuito aqui, ó, você tem que essa força aqui é a força eletromotriz, que é o que ele quer descobrir, a tensão fornecida pela bateria. Ele me deu um resistor de 20 ohms em série com esse trecho aqui, que tem dois resistores em paralelo. E afirmou que a corrente I, que passa aqui, é 500 mA. 500 mili é 10 a menos 3 ampere. Certo? Só arrumando aqui, quanto que é 500 vezes 10 a menos 3? É 500 multiplicado por 1000 ou dividido por 1000? Dividido por 1000 é meio ampere. Tá bom? O que acontece aqui? Bom, primeiro vamos fazer a análise do circuito. Ver quantas vezes a diferença de potencial se divide e ver também o caminho da corrente. Primeiro, a diferença de potencial. Aqui o polo maior é o polo positivo, aqui o polo menor é o polo negativo. Esse ponto aqui eu coloco uma letra A. Até aqui é A. Até aqui é A, tem que mudar quando passa uma resistência. Então aqui é B. Até aqui é B, tem que mudar. Até aqui é B, tem que mudar. Então não tem jeito, tem que mudar aqui. Então aqui vai ser C. Até aqui é C. Então esse resistor está entre o ponto A e B. E esses dois estão entre o ponto B e C. Ou seja, estão na mesma diferença de potencial. Estão em paralelos. E aqui que é C, continua até C. Então, a diferença de potencial de A até C é o que ele quer descobrir, que é a diferença de potencial total.
E a corrente? A corrente sai desse polo maior, que é o polo positivo. É a corrente que vai passar aqui. Quando chega aqui, ela vai se dividir em uma corrente aqui, que eu vou chamar de I1, e uma corrente aqui, que é o I2, que é o 500 mA, ou os meio ampere. Quando esse I1 e I2 volta a ser um fio aqui, volta a corrente ser a corrente total, que é o I. Pronto. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou aplicar o URI onde dá. Bom, ele me deu a resistência, certo? Então, na equação do URI, a resistência eu já tenho. Falta ele me dar ou U ou I. O que ele me deu aqui? Ele me deu o I, o I2. O I2 é o que passa por esse resistor de 20 ohms. Então, eu vou aplicar o URI nesse trecho aqui. Qual que é o ponto que está ligado a esse resistor? Ponto B e o ponto C. Então, é o UBC, certo? Que é igual o resistor aqui de 20 ohms vezes o I2. Então, vai ficar assim. O UBC, eu vou descobrir, é o que dá para descobrir agora, certo? A resistência é 20 e o I é 0,5. Então, eu tenho que o UBC é igual a 10 volts. Certo? Bom, então nós sabemos que aqui tem 10 volts e aqui tem 10 volts. Olha, agora que eu sei a tensão daqui, porque é a mesma daqui, não dá para descobrir o I daqui? Dá. E até é bem simples descobrir o I. O I, ele vale meio ampere. Nem precisaria fazer conta. Por que não precisa fazer conta? Se você pegar esses dois resistores, não são paralelos? Estão. Ou seja, tem a mesma tensão. A resistência não é igual? É. Se eles têm a mesma tensão e a mesma resistência, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma corrente. Mas se você quiser, aplica o URI. O U é 10, o R é 20. O I vai dar quantos? Vai dar meio, né? Ó, se eu aplicar o BC é igual a R vezes o I1. O BC é a diferença de potencial aqui, 10 volts. Como que eu sei? Eu descobri que aqui é 10 volts aplicando o URI e aqui está em paralelo, então é o mesmo U. A resistência, 20 vezes o I1. 20 está multiplicando, passa dividindo. Então 10 dividido por 20 é igual a I1. Quanto que vale I1? Meio ampere, né? Só corta o zero, 1 dividido por 2 é meio. Ou seja, a mesma corrente. É, professor, então toda vez que eu tiver associação em paralelo e a resistência for igual, a corrente também vai ser igual? Sim. E se o resistor tiver maior resistência, a corrente será menor. Quanto maior a resistência, menor a corrente para ficar a mesma diferença de potencial. Quando isso aqui é constante, esses dois são inversamente proporcional. Tá bom, vamos lá. Já apliquei o URI, descobri a tensão aqui, descobri as correntes aqui. Galera, não dá para descobrir essa corrente aqui? Porque essa corrente I1 e I2 não é uma divisão dessa corrente aqui? Sim. Então você tem que I, que é essa corrente total aqui, é igual a I1 mais I2. Como as duas correntes valem meio, ou seja, você tem que a corrente total vale 1 ampere. Então, essa corrente I aqui, ó, que é a corrente do circuito, 1 ampere. Pronto. Ele não quer saber a tensão total do circuito, certo? Você pode calcular a tensão total aplicando o URI. REC vezes o I. Aí você teria que calcular a resistência equivalente de todo o circuito e multiplicar pelo I, que é a corrente aqui de 1 ampere. Isso é uma das formas de calcular a tensão total, certo? Mas você pode também fazer o seguinte, não dá para aplicar o URI nesse resistor aqui, porque você tem a resistência e tem a corrente, e ele não está entre o ponto A e B, então vamos aplicar o URI entre o ponto A e B. O AB, que é igual a resistência R vezes o I total. O AB é a tensão que eu vou descobrir aqui. A resistência eu tenho que é 20 ohms e a corrente é 1 ampere. 20 vezes 1. Qual vai ser a tensão? 20 volts entre o AB. Ou seja, se eu tenho 20 volts aqui e tenho mais 10 volts no trecho BC, qual é a tensão total?
30 volts. Então, ó, você não tem que a tensão do ponto UAC é igual a UAB mais UBC, certo? A tensão total, tudo aqui, foi dividida entre A e B e entre BC. Eu já sei agora que o AB, acabei de calcular, 20 volts. Mais o BC, que seria essa primeira aqui, que vale 10 volts. Então, o AB, que é a tensão total, que numa bateria chamada de força eletromotriz, opa, UAC, estou viajando aqui. UAC é igual a 30 volts, que nessa questão seria a alternativa C a correta. Se você, por acaso, quisesse aplicar o URI em todo o circuito, você ia calcular o total. Você poderia aplicar o URI também, ó. O UAC é o que você quer descobrir. A resistência equivalente, como que eu faria? Calcularia o paralelo aqui. Nesse caso, REC, como são dois iguais, é R dividido por N. O R seria 20 e o N é quantas vezes se repete? 2 vezes. 20 dividido por 2 é 10, que está em série com 20. 10 mais 20, né? 10 mais 20, porque estão em série, vai dar 30. Então, é 30 vezes o I, que é a corrente total, 1 ampere. 30 vezes 1, 30 volts. Ou seja, você pode descobrir assim. Então, você vê como é que é gostoso de calcular resistência, tensão, corrente, resistor em misto. Você vai aplicando o URI onde dá. E com o URI que você vai aplicando, comecei aplicando o URI aqui, descobri a tensão aqui. Com a tensão aqui, aqui está paralela, é a mesma tensão, 10. Com essa tensão, descobri a corrente aqui. Com essas duas correntes meio e meio, descobri que aqui é 1 ampere. Com 1 ampere dá para jogar no URI aqui e descobrir a tensão aqui. E com isso, descobri a tensão total. Então você vai indo, fazendo de pouquinho em pouquinho e determinando até chegar onde ele quer. No caso, a tensão total, que é 30 volts. E a alternativa correta, letra C.